A fixação da pena visa dar ao condenado a medida da sua culpabilidade. E ela segue a ordem estabelecida pelo artigo 68 e se dá num processo trifásico, começando por uma pena base, seguindo uma pena intermediária e, finalmente, a pena concreta. A pena sai da sua abstração e, ao final da fixação, ela chega à sua concretude. Pois bem, para fixarmos uma pena base, nós tomamos a pena abstrata na qual o indivíduo foi tipificado e condenado e tiramos a diferença entre o mínimo e o máximo. Se a pena for de 6 a 20, temos uma diferença de 14 anos. Pegamos esse quantum, dividimos por 2, e aí temos 7, por exemplo. E esse valor é dividido por 8, que são as 8 circunstâncias judiciais. O valor, ou a quantia, ou o quanto que se encontra nessa divisão corresponde a 1/8 significativo de cada circunstância judicial encontrada. Ou seja, para cada circunstância judicial, aquele 1/8 será acrescido ao mínimo da pena. No caso do exemplo dado aqui, se 6 a 20, serão acrescidos 1/8 à pena mínima, que é 6 anos, para cada circunstância judicial encontrada. Por exemplo, culpabilidade, a circunstância e os motivos do crime. Se foram 3 as circunstâncias encontradas, cada uma delas, correspondendo a 1/8, serão somadas ao mínimo da pena. Fixada, portanto, a pena base, a segunda fase é encontrar a pena intermediária, que envolve a aplicação das circunstâncias atenuantes, que estão nos artigos 65 e 66, e das circunstâncias agravantes, que estão nos artigos 61 e 62. O valor de cada atenuante ou agravante a ser aplicado na pena base corresponde, para alguns, a 1/8, mantendo a fração aplicada na pena base, ou, para outros, 1/6, que seria a fração correspondente à menor causa de aumento ou diminuição encontrada no Código, que seria exatamente 1/6. Para cada atenuante, por exemplo, ser o autor menor de 21, ou ter confessado espontaneamente a prática do crime, se aplica, então, essa fração diminuindo o quantum em relação à pena base fixada. Em seguida, depois de achado esse novo valor da condenação, já que se aplicou as as circunstâncias atenuantes, serão aplicadas as circunstâncias agravantes, que também podem ser na fração de 1/8 para alguns ou de 1/6 para outros. Assim, se chega a uma pena intermediária. Finalmente, na pena concreta, que é a terceira fase, nós vamos aplicar as causas de diminuição e as causas de aumento. Ao contrário das circunstâncias atenuantes e agravantes que estão em artigos específicos da parte geral, as causas de diminuição e as causas de aumento estão distribuídas tanto na parte geral quanto na parte especial do Código. E, além disso, elas trazem a fração a ser diminuída ou aumentada.
Causa de diminuição mais comum, por exemplo, é a tentativa e ou a circunstância que envolve o partícipe, que é o 29, parágrafo 1º. São causas de diminuição de pena e na fixação usa-se aquela fração para diminuir. Da mesma forma, a causa de aumento comuns estão nos artigos 70 e 71 do Código Penal, que correspondem ao concurso formal e ao crime continuado. São as últimas frações aplicadas na fixação e ao final destas frações chegaremos, portanto, a uma pena concreta. Estabelecida a pena concreta, resta ao juiz estabelecer agora o regime inicial da pena. Sendo a pena até 4 anos, regime aberto, acima de 4 e até 8, regime semiaberto, e acima de 8, regime fechado, desde que a pena seja de reclusão. Portanto, a fixação da pena corresponde, em última análise, uma tentativa do direito penal em aplicar uma certa racionalidade ao poder punitivo que insiste em tomar espaço no direito penal.